A TV Câmara Jacareí completa 10 anos em 2018 e o convidado que eu trago hoje aqui para o Gente em Destaque, que também completa 10 anos em 2018, é o advogado e ex-presidente da Câmara na época da instalação da TV Câmara Jacareí, aqui na Câmara da cidade, o José Carlos Diogo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para essa entrevista. Eu que agradeço, Rodrigo, e aproveito a oportunidade para saudar o telespectador, a telespectadora da TV Câmara Jacareí. Nesse programa a gente vai falar sobre a sua trajetória política, suas candidaturas, mas como eu iniciei falando sobre os 10 anos da TV Câmara, né, e você era o presidente na época da instalação, eu queria que você relembrasse um pouquinho como é que foi aquela época, porque a documentação começou mesmo a rodar em 2007, né? Queria que você comentasse como é que foi a discussão com os vereadores, se alguns eram contra, não queriam de jeito nenhum. O que você se lembra? Antes de entrar propriamente na discussão, né, da criação da TV Câmara, queria resgatar um pouco da minha eleição para presidente da Câmara aqui. Que também foi bem polêmica, né? Que foi uma eleição polêmica e atípica, né? Porque na época o governo articulava um outro nome, né, a revelia, né, da bancada, sem o conhecimento da bancada, e tinha forças aqui na Câmara que articulavam um outro nome para a oposição. E aí tanto a oposição quanto a bancada governista, né, na verdade estavam sendo enganados aí, e quem articulava queria ganhar tempo para poder lá na hora certa, na hora H que a gente fala, emplacar o seu candidato. Só que nós da bancada de sustentação descobrimos a articulação, que infelizmente foi feita pelo governo, a revelia da bancada, e também a oposição descobriu também que estava sendo traída nesse processo. Aí percebemos que existia um momento possível de eleição, de conversar com a oposição, e o meu nome tinha um bom trânsito também junto à oposição. Fiz uma conversa com a bancada de sustentação, que era a bancada do Partido dos Trabalhadores, na época que era composta pela vereadora Rose Gaspar, pelo vereador professor Marino, o vereador Laudelino Morim. Depois fomos fazer a discussão lá com a bancada de oposição. E aí tivemos o apoio lá do então vereador José Antero, do vereador pastor José Roberto e do vereador Júnior Raad, que também era presidente da Câmara. Aí foi uma eleição surpreendente, porque normalmente, né, esta casa sempre existiu aqui forças internas que articulavam a sucessão nas presidências e, né, e o governo vinha tentando também, com a base, né, com o aparato e o peso do governo vinha tentando também articular a presidência aqui. Então foi uma eleição atípica porque a gente conseguiu, né, emplacar meu nome, eu fui o presidente da Câmara, e aí, né, a revelia do governo, né, o então mandatário da época ficou insatisfeito. Era o Marco Aurélio, né? Era o Marco Aurélio. Do mesmo partido seu. Sim, do mesmo partido, e de quem eu fui líder do governo aqui na Câmara por 3 anos, né? No primeiro mandato dele, quando ele teve muita dificuldade, inclusive, eu assumi a liderança do governo aqui e toquei essa liderança até o final do primeiro mandato dele. Aí no finalzinho a gente já começou a ter diferenças políticas, né? Propostas de governo que eu não concordava e que eu não queria que passasse, não passou mesmo. Porque eu entendia que não era bom, na época, principalmente para os servidores. E então já o prefeito Marco Aurélio começou o segundo mandato e eu comecei também mais um mandato aqui, já meio que com a relação política estremecida, né? E a discussão para a instalação da TV Câmara começa já no comecinho do seu mandato ou foi uma coisa que foi maturando assim? Então foi uma coisa que foi maturando, porque na verdade assim, a proposta da TV Câmara não foi uma proposta do meu assessor de comunicação da época, não foi uma proposta, né, da mesa diretora. A gente ficou sabendo que existia, né, algumas TV Câmara já implantadas no estado de São Paulo, principalmente aqui em Taubaté e na cidade de Campinas. Aí, conversando com os demais membros da mesa diretora, com o vereador José Antero, com o vereador pastor José Roberto, achamos importante conhecer essa experiência e trazer para a cidade de Jacareí. Aí fomos até a cidade de Taubaté, primeiramente, eles já tinham lá uns 3, 4 anos de experiência e tinha já avançado, né, alguma coisa. Depois fomos até a cidade de Campinas. E aí a dificuldade maior é que para criar a TV Câmara tinha que ter a previsão orçamentária já votada e vinda já, né, do executivo, né, no ano anterior.
Isso não constava, a TV Câmara não constava do plano plurianual, nem da LDO e nem da LOAS. Então a dificuldade maior foi convencer o prefeito, porque eu não podia ser autor dessa emenda, foi convencer o prefeito, mandar uma emenda para cá, nessas 3 leis que eu citei, para a gente poder começar a fazer despesa para criar a TV Câmara, né? E na época a gente precisou criar aí 2 cargos, né, para começar. E para a estrutura da TV também precisava de um dinheiro muito alto, né? Exatamente, para começar a comprar aparelhagem. Nós começamos devagar, e aí teve uma pessoa que foi fundamental aqui, né, que foi um técnico que conhecia muito mesmo de televisão, já havia passado pela Rede Globo, pela TV Bandeirantes, que foi o Rui, né, que você conheceu bem. Rui Gomes. Rui Carlos Gomes. Que implantou a TV Câmara em Taubaté também, né? Ele estava lá em Taubaté quando a gente foi visitar, a TV Câmara de Taubaté. Depois, passado de um tempo, aí foi o nosso assessor de comunicação social, que já tinha amizade com ele, que fez o convite para ele vir para cá, ele veio. E depois saiu daqui e foi para São José dos Campos. Montar também lá. Montar a TV Câmara. Mas era alguém que sabia muito de TV, né? Não só, né, na parte operacional, né, na parte de saber as aparelhagens que precisava comprar, o parafuso certo, o fio certo, né, o transformador, enfim, tudo, né, tudo que precisava. Né, concentrado no conhecimento de uma pessoa só. Além disso, né, desse conhecimento, ele ainda tinha um conhecimento de leis, né, conhecia a legislação federal. A legislação estadual era uma pessoa articulada, participava também, né, de discussões com outras cidades. Tinha influências. Ele tinha trânsito, né? Ele tinha um bom trânsito, porque ele é articulado. Então ele se relacionava com o pessoal da TV Câmara de Campinas, de Taubaté, das cidades que foram surgindo. Então ele foi fundamental, o Rui foi fundamental aqui. E teve vereador que foi contra a implantação na época, não? Não, ninguém foi. Ninguém foi contra? Ninguém foi contra, nem a situação, nem a oposição. Porque assim, a proposta da TV Câmara, né, além de garantir transparência para o trabalho do Poder Legislativo, ela abriu um leque enorme de possibilidades, né, de você apresentar atividades culturais, né, apresentar atividades jornalísticas, atividades relacionadas ao esporte. E se você pegar o decreto legislativo, né, desde o início já tem, a TV Câmara atua muito nesse segmento. Mas a proposta era essa. E na época a gente criou a TV Câmara, não tinha a possibilidade, né, de ser TV aberta, né, de ser transmitida via UHF aí, depois que passou. Mas o Rui, né, mais do que ninguém acreditava nisso. Não, a gente vai conseguir se tornar uma TV aberta. E ele era um técnico que a gente confiava bastante e a gente confiava que um dia ia ser uma TV aberta, né? E o processo foi muito trabalhoso até conseguir implantar. Eu lembro que, se não me engano, o documento de implantação foi em setembro de 2007 e a TV realmente entra no ar em abril de 2008, né? É isso mesmo? Foi isso mesmo. Até porque, assim, a gente não podia, de forma isolada, né, criar a TV Câmara. O primeiro passo foi fazer um convênio com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A partir daí, né, poder entrar no ar. A gente, né, evidentemente, teve dificuldade maior aí para conseguir, né, que o projeto de alteração aí na LDO, no plano plurianual, né, na lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária viesse do Executivo. E depois tivemos também que fazer uma gestão junto ao presidente da Assembleia Legislativa para firmar esse convênio para possibilitar que a TV entrasse no ar. Eu não lembro com quem eu estava conversando no outro programa, que eu falei para a pessoa que eu recordava que a TV Câmara, no início, transmitia só pela internet, né? Tinha uma câmerazinha só lá para transmitir a tribuna dos vereadores. E era só isso, né? Não era só isso. Na verdade, assim, quando eu cheguei aqui, assim, eu tentei garantir o máximo de transparência possível. E aí nós não transmitimos a sessão de Câmara pela internet, que eles chamam de Slim, né? Alguma coisa assim, né? Aí nós conseguimos, primeiramente, colocar a transmissão da sessão de Câmara pela internet. Começou pela internet. Pela internet, foi um passo mais fácil. E dentro dessa proposta, né, de transparência, a gente criou também a lei aí que instituiu, né, para as licitações
o pregão presencial, né? Porque não tinha nem pregão presencial aqui. Aí a gente começou a fazer o pregão presencial para fazer contratação aí, né? Dos prestadores de serviço, fazer compra necessária para casa. Dentro dessa proposta de garantir transparência. Hoje, né? Hoje a população de Jacareí, ela pode acompanhar o trabalho do seu vereador, né? Do seu representante. Antigamente, principalmente porque a pessoa não tinha muito essa cultura, né, de vir para a sessão de Câmara, acompanhar, era muito difícil, né? E era à noite a sessão. Era à noite. Eu, particularmente, sempre defendi que as sessões continuassem à noite. Eram às terças-feiras, 7 horas da noite. 19 horas, exatamente. Mas eu sempre assim, para possibilitar a participação popular, eu sempre defendi que a sessão de Câmara fosse à noite. Mas, infelizmente, depois que eu saí daqui, aí mudaram a sessão de Câmara, mudaram algumas coisas, entendeu? Mas eu acho que era melhor às 19 horas. E como é que foi para os vereadores se adaptarem à TV Câmara? Não sei, aí falar direto para a câmera... Vocês tiveram que fazer algum curso para se adaptar ou como é que foi isso? Então, na verdade, nós não chegamos a fazer curso. Nós tivemos bastante orientação aqui do nosso assessor de comunicação, que é o Sérgio, né? O Serginho, né? O Serginho Domingues, né? Ele nos orientou bastante. Mas, na verdade, eu acho que essa questão de se adaptar e de se dar bem, né? Com as câmeras, de se dar bem aí, né? De vender bem a sua imagem na televisão, é um desafio constante, né? E aí eu acho que é interessante fazer esses cursos, né? Porque cada semana é um aprendizado diferente, né? Cada semana é um aprendizado diferente. E assim pode parecer simples, né? Chegar e começar a falar e tudo. Não, então, assim. E tem outra coisa também. Eu acho que depois da implantação da TV Câmara, o vereador que estava acostumado a falar, eu acho que para falar determinadas coisas, ele deve ter pensado 2 vezes antes, porque ele sabia que tinha uma TV Câmara ali agora, né? E se qualquer deslize que ele cometesse na tribuna, poderia acabar com a carreira dele. Sim, a TV Câmara contribuiu sim, eu acho que para melhorar aí, né, a postura e a preocupação com o discurso, né? É lógico que assim, né, não vai mudar a essência do vereador, né? Cada um vai falar, né, dentro, né, da sua realidade, do seu perfil, né, com o seu sotaque, né, com os seus vícios, mas assim, eu entendo que a TV Câmara contribuiu para a melhoria da postura, né, dos vereadores no geral, né? Mais transparência, né? Mais transparência. E para a gente encerrar então esse primeiro bloco, eu queria que você fizesse um balanço desses 10 anos, olhando lá para trás, desde o seu mandato como presidente aqui, e hoje a TV Câmara se transformou num órgão grandioso para a cidade. Eu queria que você fizesse um balanço desses 10 anos da TV Câmara. Então, foi um projeto que começou pequeno, né? Na verdade, a gente tinha aqui praticamente 2 pessoas para tocar a TV Câmara, né? E tocava com muito trabalho, com muito sacrifício. Mas o desafio, né, e o sonho sempre foi esse, né, de ver uma TV Câmara grande, crescendo aos poucos. E houve um crescimento e houve investimento na TV Câmara. Aí todos os presidentes da Câmara que vieram na sequência, que me sucederam, investiram, né, começando pelo vereador Diobel, depois pelo vereador Itamar, depois pelo vereador Arildo, agora com a vereadora... Teve o Edinho também. O Edinho, desculpa, tava me esquecendo, e agora com a presidenta, né, a vereadora Lucimar, né? Eu acho que assim, todos contribuíram e estão contribuindo. Agora, assim, a discussão que existe hoje, assim, se fica muito caro ou não a TV. Porque tem que manter, né? Tem que manter. Porque são equipamentos caros e precisa manter, porque senão estraga, né? São equipamentos caros, não é só isso, né? Você precisa ter programação diferenciada, né? E a gente sabe que mesmo com mais gente não é fácil você ter programas, né, para todos os momentos, para todas as horas. Mas os programas que a gente tem são de qualidade e prestam um serviço público para a cidade de Jacareí, né? E na época, né, assim, eu sempre fui muito crítico ao monopólio, né, da mídia televisiva, né, que sempre esteve na mão de poucas pessoas.
As grandes mídias televisivas ainda estão na mão de poucas pessoas. Mas eu acho assim, que de forma fragmentada, outras mídias, né, como a TV Câmara de Jacareí, vem rompendo com esse histórico. Então, acho que é fundamental. Foi fundamental a criação da TV Câmara, é fundamental a sua manutenção e estudar, de repente, forma de parcerias aí, né, até com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, estudar a possibilidade de fazer convênio e parceria para poder até ratear as despesas de manutenção da TV Câmara. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo então. No próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre a trajetória do ex-vereador e advogado José Carlos Diogo. Até já!